4x0 no Juventude, foi? 4x1? Não bateu em ninguém. Agora são 6h44, 6h44. Olha só, prometi antes aqui e vou trazer agora essa informação. Conhecido como protetor gástrico, o omeprazol é um dos medicamentos mais populares no Brasil. Ele não exige receita, é barato e parece inofensivo, o que faz muita gente tomá-lo com frequência, mesmo sem recomendação médica. Mas o uso prolongado e sem indicação formal gerada aí pelos especialistas, né? Pelos médicos, está trazendo uma preocupação muito grande para os especialistas. Bora explicar, falar um pouquinho, né, os cuidados e os riscos também desse medicamento. Vamos falar com a Vanessinha Costa. Oi, Vanessinha, conta pra gente aí, por favor. Exatamente, João, de volta agora falando de saúde e pedindo licença para dizer que tem gente que consome esse medicamento sem nenhuma restrição. Toma quase que diariamente, justamente por essa facilidade de comprar, por ser uma indicação para quem tem algum desconforto ali no estômago. Mas a informação importante da saúde é que pode causar problemas para além dos que você já tem esse consumo indiscriminado. Para a gente entender melhor sobre o omeprazol, nós íamos conversar com o médico especialista, doutor Eduardo Franca, que é gastroenterologista e pode falar para a gente, doutor, com relação a esse consumo quase que indiscriminado do omeprazol. Isso pode trazer consequência, né? Bom dia. Bom dia, Vanessa. Sem dúvida, essa é uma colocação interessante, porque a acessibilidade fácil à medicação e a confusão entre os exames e entre os sintomas faz com que as pessoas comecem a tomar de forma indiscriminada e muitas vezes até mascarem doenças mais graves. Então é importante que uma medicação efetiva, eficaz, potente, deve ser utilizada de forma realmente lastreada por uma orientação médica e por um prazo determinado. Que tipo de consequência tomar esse medicamento de forma regular, sem orientação médica, pode causar ao nosso corpo? Vanessa, apesar de ser uma medicação segura, utilizada há várias décadas, os inibidores de bomba de prótons, os tão conhecidos prazóis, eles podem trazer consequências a longo prazo. E quando eu falo longo, falando de décadas. Mas interferem na flora intestinal, pois geram um contato com bactérias que seriam mortas pelo meio ácido do estômago e passam a não ser. Interferem na absorção de vitaminas, principalmente vitamina B12, um pouco do ferro, também de minerais como o magnésio. Interferem, inclusive, na calcificação óssea e aí a longo prazo, voltando a dizer, osteoporose, além de raros casos, numa estatística muito baixa, de demência e outras alterações. Mas, quando utilizado com conhecimento médico por um prazo determinado, é extremamente seguro e amplamente utilizado. Que tipo de ação a pessoa que tem esse desconforto estomacal, que é ali paciente de refluxo, pode ter para minimizar esses sintomas sem a automedicação? Esta é excelente colocação, porque o tratamento não se faz somente com o uso da medicação. Então, a mudança de rotina alimentar, evitar deitar-se de estômago cheio, restringir aqueles alimentos que, de fato, são irritantes e que lhe causam desconforto. É muito cômodo para a população utilizar do recurso de usar o medicamento, mas não mudar absolutamente nada na sua rotina e, ao suspender o remédio, o sintoma volta. Então, processo de reeducação com o gastroenterologista, com a nutricionista, faz com que você realmente tenha resultados sustentados e se liberte do problema. E para quem não tem o problema, esse tipo de comportamento também evita? Sem dúvida. Ter disciplina na hora de se alimentar, evitar o excesso de café, de refrigerantes, os fast foods, a ingesta rápida de alimentação sem parar nem para comer, tudo isso interfere diretamente no seu processo digestivo e, por conseguinte, lhe trazendo sintomas. Voltando a falar do medicamento em si, do omeprazol, para a gente encerrar, existe alguma contraindicação? Por exemplo, como a gente está falando de uma situação de fácil acesso, por exemplo, gestantes ou menores de idade, algum tipo de perfil que não pode tomar esse remédio? Hoje, essa classe medicamentosa é, como disse, considerada segura e em doses e frações corretas, ela pode ser utilizada inclusive na gestação, com orientação da obstetra e também do gastroenterologista, assim como em crianças. Mas
com doses adequadas e por prazo realmente determinado, sem nenhum problema. Ok, muito obrigada, doutor Eduardo, pelas informações, e a gente sempre reforça, a automedicação é um problema. Então, caso você tenha algum desconforto, seja ele estomacal ou seja qualquer outro tipo de desconforto relacionado ao seu corpo, é importantíssimo buscar um especialista, seja um médico gastroenterologista ou outra especialidade relacionada a outro problema que você tenha apresentado, e não buscar a medicação sozinho, por conta própria, em doses aleatórias, porque isso pode causar prejuízo ao nosso organismo. E reforçando, a alimentação saudável também evita aí essa gastrite, esse refluxo, dormir bem, praticar atividade física, que a gente sempre fala por aqui, João. E o perigo também, Vanessa, de você ir maquiando, não é, uma situação ainda mais grave, né? E coincidência ou não, estava falando isso ontem com o Bruno, que é irmão do amigo. Obrigado, viu, Vanessinha? Valeu pelas informações.